Esse ano de 2015 marca uma data importante para o cinema. Fazem exatos 100 anos que foi lançado nos cinemas o filme O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, filme americano. O Griffith é um dos diretores mais importantes do cinema mudo, um dos diretores, portanto, mais importantes da formação do cinema como linguagem. Ele começou a filmar na primeira década do século XX, fez vários curtas-metragens e foi evoluindo. Ele teve uma carreira muito prolífica, ele fez muitos filmes, e passou dos curtas para os longas, e em 1915 ele faz o épico O Nascimento de uma Nação. O filme fez muito sucesso de bilheteria, é um filme de imagens espetaculares, de narrativa espetacular, é um filme que não perdeu a grandiosidade, o impacto em nenhum momento da história. Hoje em dia mesmo se vê O Nascimento de uma Nação como um grande espetáculo visual. O Nascimento de uma Nação tem um grande, seríssimo problema. Ele é um filme extremamente racista. Ele faz um retrato dos negros de uma forma abjeta mesmo. Mais do que tudo, esse filme foi muito estudado sobre esse viés racista, porque Hollywood sempre foi racista. Os negros nunca tiveram a igualdade de condições em Hollywood, mesmo tendo melhorado bastante em relação ao começo do cinema. Até hoje, mesmo com os prêmios e com alguns poucos atores e diretores negros, Hollywood ainda é majoritariamente branca. Mas no Nascimento de uma Nação, quem assiste, vai ver realmente um retrato racista, preconceituoso, que beira a repulsão. Isso tem que ser deixado de lado, se possível, e vamos tentar se ater só ao lado cinematográfico do filme. Ele é um grande épico que procura contar a história, um período de história de formação dos Estados Unidos como nação. A Guerra Civil, o assassinato do Lincoln e os anos que se seguem. A história basicamente são duas famílias, uma do norte e uma do sul. O filme se concentra nos acontecimentos no sul. O sul ainda era mais racista, logicamente, do que o próprio norte. O Griffith, com O Nascimento de uma Nação, como seu primeiro grande épico, não ficou restrito a isso. Ele fez no ano seguinte Intolerância, 1916, que é considerado por muitos o seu melhor filme. Um filme onde esses elementos racistas estão bem diluídos, onde ele faz uma espécie de uma autocrítica, nunca provada, mas existe uma tese de que ele fez o Intolerância como uma resposta ao preconceito e ao racismo escancarados que estão presentes no Nascimento de uma Nação. O Intolerância é um filme ainda mais interessante, ainda mais sofisticado, ainda mais complexo do que o próprio Nascimento de uma Nação. Além disso, o Griffith tem outros belíssimos filmes que ele fez depois. Final dos anos 10 ele faz O Lírio Partido, que é um melodrama romântico lindo. Nos anos 20 ele faz Órfãos da Tempestade, um belíssimo filme também. Isso só para citar alguns exemplos. Quero pegar o marco dos 100 anos do Nascimento de uma Nação para citar dois elementos que fazem do Griffith um dos diretores mais importantes para a formação da linguagem do cinema, ainda na época do período do cinema mudo. O Griffith é considerado o responsável por conceber com perfeição, executar com perfeição a montagem paralela. Ele não inventou a montagem paralela, mas no Griffith a montagem paralela alcança as suas potências, as suas possibilidades máximas para o sentido narrativo de um filme, como linguagem cinematográfica. Montagem paralela nada mais é do que montar dois planos, duas cenas, paralelamente. Duas cenas que acontecem em locais distintos, mas ao mesmo tempo. Um exemplo simples disso é uma pessoa está esperando um amigo em casa, essa pessoa está ansiosa, o amigo está atrasado. Nós temos duas cenas montadas paralelamente. Na primeira cena a gente vê o amigo andando apressado, correndo na rua, em direção ao encontro. Corta, na cena seguinte a gente mostra o apartamento, onde o outro amigo espera impaciente, andando de um lado para o outro. Corta, volta para o personagem andando na rua, corta, volta para o personagem impaciente no apartamento, até que tem uma cena onde os dois se encontram, onde os dois estão dentro do apartamento. Isso é só um exemplo simples. Montagem paralela nada mais é do que duas sequências, duas cenas que acontecem ao mesmo tempo em locais distintos, né? E são montadas paralelamente. A montagem paralela define e dá N possibilidades ao cinema. Ela cria possibilidades de suspense, possibilidades cômicas, ela cria possibilidades de enganar o espectador, ela cria possibilidades de tensão, ela sugere N possibilidades de você narrar um fato, de você contar uma história. Ele é conhecido como o pai da montagem paralela,
porque ele executa ela em todos os filmes dele, os principais filmes dele, a partir da metade da segunda década dos anos do século XX, com perfeição. Mas um aspecto que me chama muito a atenção no Griffith, um talento raríssimo, que ele executou com perfeição, e até hoje você vê que poucos diretores têm essa capacidade, é de compor e fazer close-ups, grandes aproximações no rosto dos personagens. Através do close-up, o Griffith consegue um elemento narrativo, um elemento dramático fundamental. Através do close, através dos olhares dos atores, ele consegue passar uma série de emoções. Amor, ódio, raiva, cinismo, humor, constrangimento, harmonia, piedade. O sentimento no cinema é expressado muito através do close, sem a necessidade da fala. No cinema mudo, logicamente, não tinha necessidade, a impossibilidade da fala. Mesmo no cinema hoje, grandes diretores abdicam de usar a fala e através do close-up e da expressão dos atores transmitem essa emoção. E o Griffith compõe, ao longo dos filmes dele, alguns dos mais bonitos e mais belos closes da história do cinema. Então, pegando como gancho os 100 anos de lançamento do Nascimento de uma Nação, eu queria citar o Griffith e esses dois elementos que ele ajudou a levar a um estado de execução perfeito e que fundou a linguagem do cinema e são usados até hoje, a montagem paralela e os closes.